Glória a Jesus. Uma linda salva de palmas. Meus amigos, nós estamos felizes, eu estou exultando de alegria mesmo, saltando de felicidade por causa desse entendimento que Deus tem nos dado da graça de Deus. E eu fico pensando, como é que a gente não observava isso, achando que graça de Deus faltava-se uma palavrinha para bordar o escrito, e aí estava ali na Bíblia várias vezes a graça de Deus. Não, a graça de Deus é algo muito importante, é a mesma unção que Jesus tinha antes de vir ao mundo, quando ele era o unigênito do Pai lá nos céus, e o Pai falava, haja luz, ele foi e fez a luz existir, haja isso, haja aquilo outro, e foi criando tudo, criou as flores, as plantas, os legumes, as verduras. Elas no início da criação tinham uma propriedade nutricional muito grande, e até hoje tem a mesma propriedade. Aí a gente pensa, como é que a pessoa diz que não tem Deus? Verdura é uma coisa que em pouco tempo você tem que replantar, porque senão vai acabar. O pé fica velho e não produz, mas traz a mesma fonte de alimentação. Estudos que fizeram há 100 anos atrás, dizia que a tal verdura tinha isso, faz hoje, tem a mesma coisa, com a mesma quantidade e faz o mesmo benefício. Aí uma pessoa bobinha diz, eu não gosto de verdura, eu não gosto de legume, eu não quero isso aqui, depois fica com falta de vitaminas, proteínas, sais minerais, de nutrientes que fazem a nossa vida. Nós somos o que comemos. Então temos que comer de tudo aquilo que Deus faz, dando graças a Ele, a menos que momentaneamente você esteja com uma alergia, uma resistência àquele alimento. Aí o doutor dá lá um remedinho, você ora, Deus tira aquela resistência e você passa a se alimentar direito. Pessoa que alimenta mal não é aquela pessoa que não tem dinheiro, porque as comidas boas, baratinhas, também têm a mesma propriedade. Não, eu queria me alimentar bem comendo salmão, que é desse valor. Pois é, você pode comer uma sardinha, que é 10 vezes mais barato, ou mais de 10 vezes, e que tem o mesmo teor nutricional. Então, tudo Jesus fez pensando na gente. Ele era o primogênito de Deus, ele era essa pessoa, o verbo de Deus. Ele se encarnou, se fez carne. E aí depois os apóstolos disseram, nós vimos a sua glória como a glória do unigênito Pai, quando ele estava lá. E depois Jesus disse, aquele que crê em mim fará as mesmas obras. Meu irmãozinho, você tem que aprender isso, porque é a mesma unção. Se ele não tivesse dado a mesma unção que ele tinha, a mesma graça, ele não teria, nós não poderíamos ser cobrados, mas ele vai nos cobrar, porque o cristão só quer receber, mas não quer se dar a Deus em oração, em busca, até em favor próprio. Uma hora dessa ele precisa estar sozinho, vem o mal, ele sabe resistir e mandar, ou de um familiar. Quantas vezes isso já tem acontecido, mas a gente fica deixando para depois. Não, todo mundo tem que aprender sobre essa graça, e sobre ela nós vamos falar daqui a pouquinho, para que Deus possa cobrir você com a bênção dele. Foi Jesus quem trouxe a graça e a verdade em existência. Até então, olha, já quase 4.000 anos havia passado com o homem na terra e ninguém sabia que a verdade libertava. E aí Jesus depois ensinou, conhecereis a verdade vos libertará. Temos que conhecer. E a graça missionária, a graça é a habilidade para fazer o que Jesus fazia e não frustrar a ele, porque ele disse, na verdade eu digo que aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. E temos que fazer, temos que nos dar a Deus, porque aí nós vamos ver Deus operando. E hoje é dia que o Senhor quer operar na sua vida. Não importa o seu problema. Eu tenho uma parte no programa, o pastor Jaime tem outra parte, e em seguida Deus opera, Deus cura, Deus liberta, e nós vamos conseguir muita coisa de Deus aqui hoje. Tudo isso para a glória do nosso Pai, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Creia, hoje é dia que Deus vai nos abençoar, em nome do Senhor Jesus. O Salmo 84 faz uma declaração do que aconteceria 2.000 anos depois, quando o Senhor Jesus viesse aqui na terra. Ele começa, ninguém sabe quem é o autor desse salmo. Alguns acham que é o Davi, por causa da maneira de se expressar, mas não temos certeza. Eu vou começar no versículo 8, porque é ali que eu quero chegar um pouquinho mais embaixo. Diz assim, Senhor, Deus dos exércitos,
escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Aquele tempo ele era conhecido como Deus de Jacó. De vez em quando eu explico isso, porque tem pessoas que começam a invocar Deus dizendo Deus de Jacó. Não, hoje nós não invocamos assim. No tempo que se invocava era o seguinte: primeiro era Deus de Abraão, depois o Deus de Isaac. O entendimento foi ampliando. Depois o Deus de Jacó. Aí depois que Jesus veio, é o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como Deus de Jacó, ele faria aquilo que ele fez para Jacó, que já era bom, mas ele queria fazer mais. Aí ele veio e agora não tem limites. Ele pode fazer tudo que você precisa. E quando invocá-lo, invoque Deus e Pai de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí está dizendo que são todas as bênçãos que está invocando. O salmista aqui vai e faz um pedido a ele. Escuta a minha oração. Primeiro escuta o que eu vou falar. Inclina os teus ouvidos, ó Deus de Jacó. Escuta e inclina, quer dizer, dê atenção ao que eu vou pedir. Quando você ora inspirado na palavra de Deus, você faz a oração certa. Quando você ora de qualquer maneira, sem estar inspirado, você não consegue alcançar Deus. Porque entre Deus e o homem há um espaço vazio, há um abismo. E Jesus é essa ponte. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por isso a gente ouve a palavra, que a palavra é Jesus. Está lá no Apocalipse 19:13. O nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Ele era a palavra antes, veio ao mundo, tornou-se Jesus o nosso Salvador, voltou, continua Jesus, foi glorificado o corpo dele e ele então hoje está na posição eterna. Paulo fala disso na segunda carta aos Coríntios 5,16. Antigamente nós conhecíamos ele de várias maneiras, mas agora conhecemos a sua forma eterna. Como é que o Paulo fala, o missionário? Deixa eu pegar para você aqui, que sempre quando citar a Bíblia, a gente deve citar direitinho conforme está escrito. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos desse modo como? Do jeito eterno dele. Quer dizer, não é segundo a carne, é o Cristo eterno que se assentou à direita do Pai e que recebeu todo o poder nos céus e na terra e que cumpre a palavra dele. Aí voltando ao Salmo 84 aqui, para a gente poder continuar. Aí ele continua orando: olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, aquele que falava com ele. É assim que Deus faz. Quando você vai fazer oração até de intercessão, ele está contemplando o seu rosto. O que você quer realmente? Você está firme, porque do contrário não vai ter a bênção. Estando firme na promessa, acontece. Aí ele diz assim: porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. A casa de Deus é como um grande palácio. Um palácio tem um átrio, onde você encontra várias portas que levam ao gabinete do presidente, ao gabinete do secretário, ao gabinete tal, ao gabinete tal. E na casa de Deus, os átrios significam onde você deve estar sempre, preparado para entrar pelas portas. Quando você recebe uma revelação de Deus, que fala ao seu coração sobre um problema que você tem, você vai e entra, em nome de Jesus. Pai, estou entrando para receber a bênção. Mesmo sentado, eu estou pregando, você entendeu? Não deixe para depois, não, depois você esquece. Na hora você já faz oração. Eu recebo essa bênção, eu determino, manda embora e você vai, não precisa nem falar alto não, baixinho mesmo, concordou no coração, Deus já deu a bênção para você. Aí, por que ele fez esse pedido e pediu que olhasse? Porque vale mais um dia nos teus atos do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, habitar nas tendas da impiedade. Versículo 11 agora. Por que, salmista? Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O que é o sol? É aquele que nos ilumina, nos aquece, é aquele que sem ele não há vida na terra. Sem sol, como é que vai haver vida? A planta você planta no tempo certo, quando tem chuvas,
A chuva vai embora, vem aquele sol e vai fazendo crescer. Depois vem mais chuva e vem aquele sol. Quando vem chuva, você joga água, cresce do mesmo jeito. E aí o sol é necessário, bem como a água, aqui falando do sol. Porque o Senhor é um sol e escudo. Deus não tem um escudo para dar para você, Ele é o seu escudo. Não é um escudo que Ele dá porque você fica tentando, não, Ele vem e fica na frente. Se você estiver andando com Deus, em comunhão com a palavra dEle, quer dizer, vivendo o que a palavra diz, não tem problema que você não vai vencer. Se posicionou agora, tem gente em casa aí que está com uma dor terrível, não sei onde, mas não importa onde. E o Senhor Deus é um escudo para você. Você vai usar a palavra, não espere que outro use. Você usa, crendo no que você já aprendeu, e aí Deus vai fazer a obra. O Senhor dará graça e glória. Aqui é a graça. Ele aí estava profetizado. Quando esse salmo foi escrito? 1000 anos antes de Jesus nascer. Foi na época do rei Davi. Então o Senhor daria graça e glória. A graça Ele trouxe, ninguém sabia o que era graça. Ah, essa moça tem muita graça, que ela é bonitinha. Não é isso que está falando. Essa moça, esse rapaz, tem muita autoridade, porque ele tem a graça de Deus. O Velho Testamento não havia graça, era a lei de Moisés. Jesus cumpriu a lei, terminou, cumpriu até um i lá, nem um pinguinho do i ia deixar de ser cumprido, cumpriu tudo. Hoje, nós acreditando, temos a graça. Como é que a gente recebe a graça? Aceitando Jesus como Salvador, passando pelo batismo nas águas e depois sendo batizado no Espírito Santo, que é Ele quem batiza. Aí você batizado no Espírito Santo, pode ter certeza. O problema nosso é que a gente duvida muito, a gente não crê quase nada, é um tal, desde a criação da gente, cuidado com o bicho-papão, papai do céu vai castigar você, a gente pensa até que Deus é um castigador, quando Deus não faz mal a quem quer que seja, Ele está fazendo bem. Senão já tinha acabado com toda a humanidade. Ele quer que todo mundo entenda, venha ao perfeito juízo para poder tomar posse da benção. Dará graça e glória para você. Você usa e fica todo cheio de alegria, porque funcionou e vai funcionar, como você viu naquele dia que eu fiz lá no Paraná, a primeira reunião das 8 horas da manhã, e aquelas pessoas foram curadas. Continuando, porque não negará bem algum aos que andam em retidão. Quando é que eu ando em retidão? Quando eu estou cumprindo a palavra. Se eu não estou conseguindo, Deus, eu não estou conseguindo, mas me ajuda. Eu quero vencer essa opressão, esse problema. E você andando em retidão, lutando com Deus, Ele vai fazer para você o seguinte: não vai negar bem algum. Você descobriu um bem na Bíblia, não é que você vê um carro passar, eu quero esse carro, Deus, não é assim. Você vê a promessa, você sente, e pode ser até um carro. O Senhor me falou que ia me dar uma bênção, e agora eu senti que é aquele carro, então eu quero um carro igual aquele, eu quero uma casa igual a essa. Às vezes eu falo o seguinte: o cristão ele é muito tímido no pedir. Ele está sendo desalojado, não pôde pagar os aluguéis, o proprietário disse que vai jogar ele para a rua, o juiz já decretou, por uma hora dessa chega o caminhão lá para levar tudo que é dele, colocar no depósito público, mas ele sentiu de Deus que Deus vai dar uma casa para ele. Aí ele ora assim: Deus, nem que seja um barraquinho na pior favela, o barraquinho mais feio. Não, Deus, eu quero aquela casa que o Senhor plantou no meu coração. Não importa que você não tenha condições, se Ele falou com você, Ele vai dar as condições. E já temos tido testemunho aqui de verdadeiros milagres na operação. Mas eu não tenho como pagar. Eu vou fazer bem assim, separado para você, mas minha ficha está suja. Você me paga diretamente, eu faço. Eu sinto vender a casa para você. Já houve casos desses assim. Então não podemos ser tímidos. Voltando ao versículo 11. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória e não negará bem algum aos que andam em retidão, que andam buscando a bênção segundo a palavra de Deus. Não são perfeitos, mas estão procurando a perfeição e Deus vai dar a bênção. Aí ele diz assim: Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança, bem-sucedido será.
pôs a confiança em Deus, até hoje você pode ter sido só fracasso, só derrota, só problema. Você pode louvar a Deus que você vai mudar de vida. A Bíblia Sagrada diz que a bênção do Senhor enriquece. Não é só enriquece financeiramente, não. No caráter, na moral, no trato com as pessoas, na sabedoria. Porque quem não tem sabedoria e não tem prudência só vive quebrando a cara. Não, eu vou ser diferente, Deus vai me abençoar. E abençoando você, e você depois dando testemunho, outros também vão ficar inspirados e vão ser abençoados. Amém? Nós vamos agora ver a novela da vida real, em seguida vamos voltar. Maestro, por favor. Meu problema começou em 1980. Eu tive um acidente, né? Eu fui atropelado por um carro e daí eu passei por uma cirurgia, coloquei platina nas pernas, mas fiquei com essa perna aqui que não dobrava. A dificuldade, né? De se levantar, de se locomover, os lugares, andou de bengala. Os anos passam e já em 2020, Rosevaldo sofre vários ataques na saúde. Em 2020 eu tive início de derrame 2 vezes e fiquei sem poder falar. Quase que a palavra não saía. Quando eu ia conversar, o pessoal ficava dando risada, né? Porque eu não gaguejava e de repente comecei a gaguejar. Em agosto eu peguei coronavírus e daí foi que piorou tudo mesmo, né? Que eu fiquei sem poder andar. Às vezes eu não ia nem para a cama porque eu não tinha condição de levantar, né? Aí eu me deitava no sofá, para quando for levantar, pegar a mão no encosto do sofá e a outra pessoa pegando a minha perna para colocar no chão e me levantar. Se sente impotente, porque não podemos fazer nada, né, na questão da dor dele. Eu me sentia horrível, viu? Aí eu passei esse tempo todo andando pelas mãos dos outros. Em outubro do mesmo ano, ele descobre o Show da Fé. Quando eu apertei o botão, aí caiu na RIT. E logo assim que caiu na RIT, o pastor R.R. Soares falou bem assim: você que tem problema de coluna, artrite, artrose, osteoporose, você que a coluna dói, que dói da coluna até o solo do pé, vem aqui na frente que eu vou orar por vocês. Aí ele falou assim: e você que está aí no sofá, não quer ser curado não? Se você quiser ser curado, venha para frente da televisão. Aí então Deus está falando comigo. Aí peguei, tentei me levantar. Aí peguei a bengala, botei aqui debaixo dessa perna e a mão no encosto do sofá para me levantar, né? Fui para frente da televisão, botei a água, ele começou a orar. Aí depois que terminou a oração, aí ele falou: faça o que você não podia fazer. Aí eu comecei a andar. E daí quando eu comecei a andar, eu já fiquei desesperado, pulando, gritando, aí dando glórias a Deus. Me abaixei e fui até embaixo. Eu digo: meu Deus, eu estou curado mesmo. Curado e sem sequelas, desde então Rosevaldo só conta vitória. Tem até uma senhora que o esposo dele também tem a perna que não dobra, né? Ele monta a moto com a perna estirada. Ela falou: olha, o senhor fez a cirurgia onde, hein? Eu falei: moça, é o seguinte, minha cirurgia que fez foi Dr. Jesus, ele que fez a minha cirurgia. Ela chega a chorar, porque ela via o estado que eu estava, né? Para a honra e glória do Senhor, com a fé dele, Deus operou. Hoje eu já posso fazer as coisas que eu não podia fazer antes. Visto a camisa, já boto as mãos cruzando nas costas. Hoje é só alegria mesmo. Ele está se sentindo bem, então nós também nos sentimos realizados e glorificando o nome do Senhor. Hoje, graças a Deus, eu me sinto curado e eu sempre falo: eu sou um milagre de Deus. Glória a Deus, que bonito. Irmãos, isso é para acontecer com todo mundo. A Bíblia fala que Deus não faz diferença entre as pessoas, acepção. Para Ele tanto faz o pobre como o rico, o gordinho como o magrinho, o baixinho como o altinho. Mas não importa se você é assim ou de outro jeito.
creia que Deus fez você do jeito que você é e quer lhe abençoar, e hoje é dia de você sair abençoado em nome do Senhor Jesus. Vamos agora abrir o coração. Missionário, há tempos intercedo por um familiar e não vejo resultados. Minha sobrinha não consegue prosperar em nada que faz. Quando aparece uma oportunidade de emprego, além de ser ruim, rapidamente a porta se fecha. Assim, permanece na mesma condição. Isso me deixa bem preocupada. Por isso, peço orientação na palavra. O que devo fazer? Essa preocupação é de Deus, porque você está fazendo errado. Você está achando que a sua oração vai prosperar a sobrinha, prosperar o marido, vai resolver os problemas. Não, a sua intercessão deve para ela ser salva, para ela entender a palavra de Deus e buscar. Porque vamos dizer que ela não entende, está fazendo alguma coisa errada que nem você sabe. Não pode, Deus não vai abençoar nunca. Mas se ela entende a palavra, no momento que ouviu a palavra, ela creu, já está marcado para ser abençoada. Aí começam as instruções do Senhor. Em pouco tempo tudo muda. Nós não temos que orar para tirar os efeitos do pecado na vida da pessoa, porque vai aparecer mais efeito. O pecado, a raiz sempre está produzindo o que não presta. Nós temos que tirar a raiz do pecado, a raiz da coisa, que é o pecado. Aí pronto, o resto vem. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta males. Aí pode ter certeza que vai ser uma benção. Vamos agora para as missões nossas em qualquer lugar do mundo. No culto anterior eu fiquei muito feliz. A Síria toda destruída por causa da guerra. Um homem, o ano passado, encontrou Jesus lá no nosso programa. Mudou a vida, converteu. A família toda hoje está uma benção. Meu irmãozinho, nós estamos fazendo um trabalho bonito nas missões. Por favor. Para a glória de Deus, temos visto o número de cristãos crescer sobre a terra. E muitos dos que já foram resgatados por Jesus se tornaram instrumentos dele para alcançar outras vidas. Desde 1997 que eu acompanho o RR pela TV, eu sou patrocinadora do programa e é uma terra fértil, onde nós possamos plantar e colher grandes frutos, não só em prosperidade, como em saúde, em paz. E que Deus, desde 97, só tem derramado bênção sobre a minha vida. E eu acho muito importante ser um patrocinador desse programa, porque através disso muitas almas e vidas são curadas e conhecerão ainda a palavra de Deus, que é o mais importante. Deus tem honrado esse propósito, e por onde as palavras de vida eterna passam, tudo se transforma. Vejam esse testemunho que recebemos da Argentina. Eu sou de San Andrés de Giles e me chamo Gustavo Manini. E no mês de dezembro eu recebi a 3ª dose. E fez efeito contrário em mim porque comeu minhas plaquetas. E do hospital de Giles me encaminharam aqui, a Palermo, porque estava morto. Não passava do fim de semana. E minha cunhada enviava mensagens ao Senhor por WhatsApp e oraram por mim nesta igreja e fui curado. E graças a Deus agora estou aqui. Então o senhor veio aqui desde San Andrés de Giles, já praticamente morto, com as plaquetas. Não passava do final de semana. Me encaminharam de Giles para cá para ver se podiam me salvar. Cristo está vivo, amém? Vamos aplaudir. E o nosso irmão também está vivo porque Cristo vive nele. Que o Evangelho da Salvação siga realizando feitos maravilhosos entre todos os povos, provando que só há um Deus capaz de fazer infinitamente mais. A obra que você vê aqui no Brasil, ela está se repetindo em 191 países. Toda a mensagem que eu prego é traduzida em vários idiomas e colocada na língua deles lá para entenderem. O culto de domingo chega a ser traduzido ao vivo para 7 idiomas aqui aos domingos, os que eu faço. E as pessoas estão assistindo em todo o mundo árabe, todo mundo que fala inglês, que fala vários idiomas, indonésio, mais de 1 bilhão de pessoas podem assistir, porque nós estamos colocando ali nas mídias sociais para eles, fora e alguns lados a televisão também. Para quem está em casa, eu vou agora dar as contas para você que puder nos ajudar. Inclusive, nós estamos precisando tremendamente esses dias da sua ajuda para a glória de Deus. Como é que eu faço, missionário? Primeiro, quem está em casa pode pegar toda a informação nesse QR Code aqui. Não sabe pegar? Então eu vou dar o banco,
a agência e a conta. Anote, ou melhor, tire uma foto do seu televisor, na hora que eu falar o banco que lhe interessa, aí você vai ter os dados ali para poder fazer a contribuição. Como é que eu faço? Banco Bradesco, a nossa agência é 3378-2 e a conta é 29.315-6. Banco Itaú, agência 0406 e a conta é 42.717-9. Vamos agora ficar em pé para nós fazermos a oração? Fecha os olhos agora, concentra a fé, vamos orar. Meu irmão, é agora, exerça a fé. Pastor Jaime vai vir orar comigo e o pastor Jaime é bom para ministrar a cura. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos orando agora por todos que aqui estão e que vieram em busca de uma bênção. Essa pessoa que está com uma doença autoimune, o doutor disse, não tem cura. Mas, Pai, o Senhor, um dos teus nomes em hebraico é Jeová Rafá. Então, o Senhor que te sara. O Senhor é o que sara essa pessoa agora. E nessa fé ela está pedindo. Essa outra que está com um problema sério na parte sentimental. Oh Deus, resolve esse problema. Essa outra pessoa que está com um problema no trabalho, onde estiver. Meu Deus, eu e o pastor Jaime amarramos todo o mal agora. Nós ordenamos esse espírito de doença, de perturbação, que saia, que vá embora. Você não pode ficar mais. Pega tudo que é seu e vai embora agora, em nome de Jesus. Na autoridade, no poder que é no nome de Jesus, nós exigimos a saída do mal e você pode e deve fazer isso, chamar esse mal pelo nome e exigir, saia, vai embora, em nome de Jesus. A autoridade está nesse nome, o poder está nesse nome, a fé neste nome fez o homem ficar forte e se levantar, que era coxo desde o ventre da sua mãe. Isso, meu irmão, agora com voz de autoridade, se dirige ao mal e exija, ordene que vá embora, ordene que saia mesmo, não vai ficar, não vai continuar. Pode ser um câncer, pode ser um linfoma, um carcinoma, pode ser um endocarcinoma, pode ser um melanoma, a doença que for, o tipo de câncer, a lesão grave no intestino. Pai, passa o teu poder. Pai, é o poder da cura, é o poder da libertação. Eu uno a minha fé com a fé deles, levando a minha voz na autoridade, me dirijo ao mal, digo ao mal, saia, eu te repreendo. A dor na cabeça, dor nas pernas, dor nos braços, dor na coluna, dor no estômago, dor forte, dor que está tirando a paz dessa pessoa, nós exigimos, nós ordenamos, vai embora. O problema respiratório, eu falo a sinusite, a rinite, a bronquite, a asma, a pneumonia, a sombra no pulmão, o chiado no peito, o cansaço, a falta de ar, que retroceda, que vai embora desta pessoa, não pode ficar, não pode continuar. Eu falo ao mal na visão, a catarata, o glaucoma, o embaçamento, a escuridão, o embaralhamento das vistas, a cegueira total, a cegueira parcial, vai embora. Agora nós exigimos, nós ordenamos, eu estou determinando isso, meu irmão, com voz de autoridade. Esse mal está segurando seus movimentos, ou artrite, artrose, bursite, reumatismo, osteoporose, tendinite, desvio da coluna, hérnia de disco, a inflamação do ciático, vai embora agora. Essa dor terrível no quadril, essa dor na perna, essa dor no joelho, essa dor na batata da perna, na panturrilha, essa dor no tornozelo, no calcanhar, saia na planta dos pés, em nome de Jesus. O mal psíquico, o mal emocional, o mal chamado de depressão, pânico, ansiedade, o demônio que está escondido nessa vida, pega a sua doença e vai embora, pega a sua enfermidade e vai embora. E você, demônio que foi mandado por uma obra de bruxaria, de feitiçaria, de magia negra, pega o seu medo e sai dessa pessoa. A sua perturbação na mente é de dia e de noite, pensamento de suicídio, pensamento de morte, eu exijo que esse pensamento vá embora, que essa confusão na mente, esse conflito na mente saia, esse conflito nos pensamentos vai embora, saia. Todo tipo de depressão, todo tipo de pânico, todo tipo de ansiedade, todo tipo de perturbação fora, em nome de Jesus.